Algumas vezes, quando estamos utilizando o método implícito, nós podemos incorrer numa dificuldade associada à convergência. Este problema não ocorre quando estamos utilizando o método explícito, mas muitas vezes é mais conveniente usar o implícito pelo fato dele ser incondicionalmente estável. Mas a estabilidade e a convergência são conceitos diferentes. Então, muitas vezes é necessário alguns procedimentos especiais para promover a convergência. Então, aqui nós vamos apresentar três esquemas diferentes que são igualmente utilizados tanto em softwares comerciais quanto quando somos nós mesmos que estamos desenvolvendo os programas de simulação. Então, nós vimos que as equações ou a equação de conservação para todos os volumes de controle, ela pode ser expressa nessa formulação geral, e aí nós podemos explicitar a nossa incógnita, que é a temperatura Tp, em função das temperaturas nos vizinhos, que também não são conhecidas, no caso do método implícito. E aí um algebrismo que podemos fazer é a essa equação que foi obtida, somarmos e diminuirmos Tp asterisco, onde Tp asterisco é a temperatura no ponto P na iteração anterior e é um valor conhecido. Se fizermos isso, nós podemos entender, a equação vai ficar dessa forma, logicamente, nós não alteramos a equação de conservação, porque estamos somando e abatendo o mesmo termo, mas nós podemos dar uma interpretação para esse termo que está dentro desse retângulo, como sendo uma correção que está sendo aplicada na iteração para corrigir o valor da iteração anterior e obter um valor novo que supostamente deve ser mais próximo da solução. Pelo menos é isso que nós desejamos. Então, nós reescrevemos a equação interpretando dessa forma esse termo que está aqui dentro desse retângulo, que vai então representar uma correção que está sendo implementada no valor obtido na iteração anterior. O que representam então aqueles termos que utilizamos no slide anterior, sobre e subrelaxação? Esses termos vêm da possibilidade de aquele termo de correção que foi visto no slide anterior, nós introduzirmos um fator que amortece ou amplia aquela correção. Quando a gente amplia a correção, nós estamos querendo acelerar a convergência. Isso é feito quando nós implementamos valores de alfa superiores a 1. Quer dizer, nós vamos aplicar uma correção maior do que a que estaria sendo calculada. E quando utilizamos alfa menor do que 1, nós estamos fazendo o que é chamado de subrelaxação, que nesse caso é implementado toda vez que temos dificuldade de convergência. Então a gente amortece as variações entre interações sucessivas de forma a facilitar ou pelo menos promover a convergência. Então sobre e subrelaxação são dois recursos que temos disponível para acelerar a convergência, no caso da sobrerelaxação, ou então promover a convergência, no caso da subrelaxação. Então, a equação anterior, nós vimos que esse termo entre parênteses seria a correção, então nós estamos aplicando um fator para corrigir essa parcela de correção que está sendo aplicada, torná-la maior ou menor. Eventualmente, se nós utilizamos alfa igual a 1, nós não estamos aplicando nenhuma sobre nem subrelaxação. Então, desmembrando agora esse termo com o valor de alfa, a equação de conservação fica explícita, fica especificada nessa maneira, e é essa equação que a gente implementa, então, no programa de computador para resolver. Então, nos casos, como já tinha sido adiantado, alfa menor do que 1 é sobre-relaxação, alfa menor do que 1 é subrelaxação. Há outros algoritmos também propostos na literatura que permitem nós termos o mesmo efeito, promover ou acelerar a convergência. Nós veremos mais dois desses esquemas a seguir. Neste segundo esquema de relaxação, que foi denominado esquema B, nós somamos do lado esquerdo uma parcela ITP, esse TP é o valor que estamos calculando dentro da iteração, e do lado direito ITP asterisco. Vocês notem que aqui nós estamos dentro de um salto de tempo, fazendo as iterações nesse salto de tempo, buscando obter convergência no valor de temperatura no instante tempo T mais ΔT, que vai ser calculado. Então, nesse caso aqui, quando a convergência é promovida,
esse valor de TP se iguala ao TP asterisco. Então, isso ocorrendo, na realidade, o TP asterisco se iguala ao TP, nós vemos que estamos somando o mesmo termo do lado esquerdo e do lado direito da equação, o que significa dizer que nós não estamos alterando o resultado. E essa é uma condição básica para qualquer esquema de relaxação que pode ser proposto. Ele não pode alterar o resultado final. Nesse caso aqui, se arbitramos um valor de I maior do que zero, nós estamos amortecendo as variações de temperatura e isso implica numa subrelaxação. Se usamos um valor de I menor do que zero, nós estamos aplicando sobrerelaxação e promovendo alterações mais significativas no TP. Então, nesse caso, nós estamos acelerando a convergência, neste caso, promovendo a convergência através de amortecimento das alterações entre correlações, entre iterações sucessivas. Esse terceiro esquema, chamado de esquema C, ele vale especificamente, mais comumente, para problemas em regime estacionário. Então, nós temos a equação usando aquela proposta que foi apresentada no slide anterior. No esquema B, a gente define o I arbitrariamente, conforme nossa especificação. E vimos também em slides anteriores a equação de conservação para um problema transiente, usando a formulação implícita. Então, o que a gente observa nesse caso é que existe uma analogia entre essas duas equações. Aqui tem a definição do AP0 e dos demais coeficientes, mas se examinarmos essa e essa equação, nós vemos que elas são parecidas, né? Esse esquema C, então, ele utiliza essa semelhança para resolvermos problemas em regime estacionário como se fossem um pseudo-transiente. Então, aqui dá para a gente visualizar mais claramente essa analogia. O termo I, ele corresponde aqui a um AP0, né? Esse aqui do estado estacionário, esse aqui do transiente, e esse termo AP0, TP0, o I, TP asterisco. Então, a formulação que é feita nesse esquema, ele usa essa semelhança. Então, ao invés de especificarmos um valor de I no esquema B arbitrariamente, como vimos anteriormente, a gente resolve o problema em estado estacionário como se for um transiente, né? Esse valor de AP0 aqui é o que vai corresponder, então, ao valor de I. Então, neste caso, como a gente resolve um problema estacionário como um pseudo-transiente, o que nós vamos especificar é um valor de ΔT, mas na realidade é um pseudo-ΔT. É um ΔT que é utilizado apenas para calcular esse termo AP0 e, logicamente, quando usamos valores de ΔT menores, o valor de AP0 vai aumentar e, consequentemente, é como se tivéssemos um valor de I mais elevado e estaríamos aplicando subrelaxação. Então, nós vamos resolver um problema estacionário como um falso transiente, o I corresponde ao AP0 e o TP asterisco, que está relativo às iterações anteriores, aqui nesse caso corresponderia no problema em estado transiente ao valor da temperatura no ponto P no instante de tempo anterior. Então, a equação final desse esquema C, que resolve um problema estacionário como um falso transiente, é o algoritmo que é utilizado no software ANSYS CFX, né? A gente define esse I através dessa equação. E aí é muito comum, né, quando a gente vai arbitrar ou vamos utilizar esse software e vamos implementar uma solução em estado estacionário, às vezes a pessoa que está desenvolvendo a simulação assusta quando o software solicita um valor de ΔT, mas na realidade ele está utilizando esse ΔT apenas para definir um valor de relaxação a ser utilizado. Quer dizer, quanto menor for o valor de ΔT, maior a subrelaxação. O interessante nesse caso é que esse valor de I, ele vai na realidade variar para cada elemento de volume, uma vez que nós podemos ter volume de controle com dimensões ΔX, ΔY e ΔZ diferentes. Então, o mesmo valor de ΔT vai acabar implicando em coeficientes de relaxação diferentes, dependendo das dimensões do volume de controle e também de suas características físicas. Aqui é apresentado um fluxograma para a solução de um problema em estado estacionário em 2 e 3 dimensões. Então, primeira etapa no fluxograma
são as entradas de dados, números de nós, dimensões, valores de coeficientes de transferência de calor, temperaturas dos fluidos com o qual o meio está trocando calor, né? E um chute inicial para o perfil de temperatura. Esse chute inicial é designado genericamente de T asterisco. Então, chamamos a rotina de geometria para fazer todos os cálculos das posições dos pontos nodais, de suas distâncias, das dimensões do volume de controle, localização das faces desses volumes de controle. A seguir é chamada rotina de cálculo dos coeficientes, que vimos as definições dos slides anteriores, a implementação de um esquema de solução, pode ser o Gauss-Seidel, o TDMA ou eventualmente até matriz inversa, se tivermos um computador com memória suficiente para isso, e aí procedemos à solução, atualizamos o valor de t, comparamos com o valor da iteração anterior. Se as diferenças todas do valor absoluto das diferenças na realidade forem menores que um critério de convergência que especificamos, nós encerramos a simulação. Caso isso não ocorra, a gente fica desenvolvendo esse ciclo, né, atualizando as temperaturas a cada iteração e repetindo essa etapa até satisfazer o critério de convergência. Quando isso é satisfeito, então a simulação é encerrada e são impressos ou arquivados ou gerados arquivos com os resultados obtidos. Para problemas transientes, quando utilizamos o método explícito, que é aquele correspondente àquele parâmetro f igual a zero, o fluxograma que utilizamos é apresentado aqui. Nós novamente temos que entrar com as temperaturas inicial, nesse caso, que é um problema transiente, e mais os dados numéricos relativos ao número de nós, os intervalos de tempo. Geramos a malha, fazemos a discretização do domínio e localizamos todas as faces, volumes de controle, calculamos todas as distâncias, calculamos os coeficientes das equações de conservação, incluindo as propriedades físicas e condições de contorno, todas elas calculadas usando a temperatura no instante de tempo atual, que é conhecido. Quando a simulação está começando, é no instante de tempo t igual a zero, e posteriormente são as temperaturas nos sucessivos instantes de tempo. Como é o método explícito, nós teremos equações explícitas para calcular todas as temperaturas do domínio no instante de tempo t mais ΔT. Então, aqui nós não precisamos de fazer processo iterativo dentro do salto de tempo. Então, calculamos todas as temperaturas transcorridas no intervalo de tempo ΔT, verificamos se já simulamos o tempo total que desejamos. Se isso for verdadeiro, a gente encerra a simulação. Caso contrário, a gente dá um salto de tempo, atualiza as temperaturas, ou seja, nós fazemos as temperaturas que acabamos de calcular passarem a ser as temperaturas atuais, damos um salto de tempo e vamos repetindo esse ciclo e calculando as temperaturas em intervalos de tempo sucessivos. Só a título de exemplo, nós podemos imaginar uma situação que o ΔT seja 1 segundo. Então, nós usamos as temperaturas no instante de tempo t igual a zero, calculamos as temperaturas no instante de tempo igual a 1 segundo. Imagine que desejássemos simular 60 segundos de aquecimento ou resfriamento. Então, terminado 1 segundo, está menor do que o tempo final desejado. Então, o que a gente faz? Pega as temperaturas que nós acabamos de calcular para 1 segundo, vamos fazê-las ser as temperaturas atuais e repetimos esse processo e vamos calcular a temperatura após 2 segundos. E esse processo vai ser repetido até alcançarmos o tempo final de simulação que foi especificado. Programa para regime transiente usando o método implícito, e seria o mesmo algoritmo, o mesmo fluxograma pelo método de Crank-Nicolson, ele vai envolver inicialmente, de forma semelhante ao que aconteceu no método explícito, dados de entrada, temperaturas iniciais, os aspectos relativos à malha e intervalo de tempo, uma geometria, uma subrotina de geometria para geração de malha, localização dos nós, faces e especificação da condição inicial. Nós teríamos, nesse processo, chutar um perfil de temperaturas para um instante de tempo t mais ΔT, que aqui é chamado de t asterisco, calcular os coeficientes todos usando essa temperatura t asterisco, resolver o sistema de equações que foi obtido, usando ou o método de Gauss-Seidel ou o TDMA,
E aí, como a gente vai ter que fazer iteração dentro do salto de tempo, nós vamos ter que verificar a convergência nesse salto de tempo, uma vez que a gente está calculando os coeficientes usando temperaturas que foram arbitradas, que não são as temperaturas corretas. Então, fazendo essa verificação, a gente compara o valor absoluto da diferença entre as temperaturas que acabaram de ser calculadas e as que foram chutadas inicialmente. Se isso for menor do que um critério de convergência, nós fechamos o ciclo dentro de um salto de tempo e podemos avançar no tempo. Se a convergência ainda não foi alcançada, a gente atualiza as temperaturas, pega o valor que acabou de ser determinado e joga ele no valor de T asterisco e ficamos repetindo esse ciclo até alcançarmos a convergência dentro desse salto de tempo. Notem que dentro desse intervalo, os valores de temperaturas não avançam no tempo. Nós estamos corrigindo as temperaturas, fazendo iterações dentro de um mesmo salto de tempo até obter a convergência. Quando essa convergência é obtida, a gente avança no tempo, verifica se alcançamos o tempo final de simulação. Caso isso não seja verdade, nós damos um salto de tempo, atualizamos as temperaturas e voltamos para esse ciclo. E dentro de cada salto de tempo, novamente, nós temos um processo iterativo. Qual que é a vantagem do método explícito em relação ao implícito? Nós vimos que é uma programação bem mais compacta, envolve menos passos. Qual que é a vantagem dos métodos implícito de Crank-Nicolson? Especialmente o implícito. Ele, apesar de ter um algoritmo mais elaborado e de envolver iterações dentro do próprio salto de tempo, nós vimos que ele é incondicionalmente convergente. Ou seja, nós podemos utilizar qualquer salto de tempo, qualquer valor de ΔT, que ele vai dar soluções com realismo físico. E aí a gente só passa a ter limitação no salto de tempo através de um estudo de independência da solução em função desse salto de tempo que foi arbitrado. Para finalizar esse capítulo, essa segunda parte, nós faremos algumas considerações, que são considerações geométricas relativas à colocação dos volumes de controle. Notem que até agora nós utilizamos nos exemplos uma prática de colocação dos volumes de controle e dos pontos nodais. No livro do Patanca, essa prática é denominada como prática A. O que nós fizemos até agora? Nós marcamos as posições dos pontos nodais no domínio, que seria aqui, por exemplo, nesse domínio bidimensional, essas localizações com o espaçamento não uniforme, e a partir dessa localização dos pontos nodais, nós arbitramos as posições, nós calculamos as posições das faces dos volumes de controle, sempre colocando-as exatamente na posição central entre os pontos nodais. Então, isso é uma forma de colocar, fazer o dimensionamento da malha ou de especificação das malhas e das dimensões dos volumes de controle. Essa é uma das maneiras de proceder a essa discretização. Não é a única. Nós vamos ver a seguir uma outra prática que é denominada como prática B, que inverte a ordem de fazer a especificação. Nesse caso, a gente especificou primeiro os pontos nodais e depois as faces dos volumes calculadas as suas posições em função da localização dos pontos nodais. Na prática B, nós marcamos primeiro as faces dos volumes de controle, que são designadas aqui, indicadas por essas linhas tracejadas, e aí, depois de localizar as faces dos volumes de controle,
nós localizamos os nós que ficam exatamente no centro desses elementos de volume. Então, na prática B, os nós, a localização dos nós fica sempre no centro do volume de controle. Isso não necessariamente acontece na prática A. Se na prática A usarmos uma malha não uniforme, os nós eles não necessariamente ou não garantidamente não ficarão no centro dos volumes de controle. Nessa prática B, isso sempre vai acontecer. Então, aqui a gente delimita os volumes de controle primeiro e depois colocamos os nós exatamente no centro dos volumes de controle. Então, aqui tem um exemplo da configuração do volume de controle e esse ponto P está exatamente no centro dele. Quais são as implicações de utilização de uma ou outra prática, nós veremos nos slides finais. Quais são as diferenças, então? Se a malha for uniforme, não há diferença entre uma forma e outra de fazer a discretização do domínio. Se a malha é não uniforme, a prática A ela vai ter mais precisão no cálculo dos fluxos. Nós vamos ver no slide seguinte o teorema do valor médio. Então, ela tem uma vantagem, porque o que vai acontecer? As faces dos volumes de controle, essa prática que está aqui, ela vai sempre estar no meio entre os pontos nodais. Então, o cálculo do fluxo de calor, apesar da gente fazer uma suposição de uma variação linear, ele vai ter uma precisão associada a como se tivesse feito um desenvolvimento quadrático. Então, ele tem um nível de precisão melhor. O problema da prática A é que, como vimos, né, o ponto nodal P ele não fica no centro do elemento de volume. Então, quando formos calcular as propriedades físicas, esse ponto aqui pode não fornecer uma temperatura que seja representativa da temperatura no interior do volume de controle. Quando formos calcular calor específico, por exemplo, nós utilizaremos o valor da temperatura nesse ponto. E não necessariamente essa temperatura, como ele pode estar deslocado em relação ao tamanho ou em relação ao volume do elemento de controle, isso pode não ser uma representação adequada do valor da propriedade física. Na prática B, isso sempre acontece. Então, esse ponto, essa temperatura é sempre uma boa representante da temperatura no interior do volume de controle. No próximo slide, nós vamos analisar essa questão aqui relativa ao cálculo do fluxo, usando ou relembrando dessa questão do teorema do valor médio. Eu exemplifiquei essa questão do teorema do valor médio especificando uma função para a temperatura. Imaginemos que a temperatura seja dada por x ao quadrado mais 1 e queiramos determinar o valor de dt dx na interface entre o ponto nodal 0 e o ponto nodal 1, que estaria aqui numa coordenada x igual a 0,5. Vocês notem que, usando uma aproximação linear, nós teríamos para o ponto 1 o valor de 2, para o ponto 0 o valor da função temperatura seria 1, e a distância entre os pontos nodais igual a 1. Conclusão, usando uma aproximação linear, nós obtemos uma inclinação, um ΔX na interface igual a 1, que é exatamente o valor que obtemos quando fazemos a derivada exata da função. Então, apesar de nós estarmos usando uma aproximação linear, o nosso resultado ele é exato. Então, nós temos uma qualidade de previsão que é de segunda ordem, apesar de estarmos aplicando uma variação linear, que seria uma aproximação de primeira ordem. Um aspecto que apresenta uma pequena vantagem para o método B é quando nós temos, por exemplo, mudanças de condição de contorno ou transição entre diferentes materiais, né, como exemplificado aqui, e aí essa prática B ela facilita um pouco a colocação da transição entre materiais e de condições de contorno. Mas essa vantagem ela pode ser bastante bem resolvida usando o algoritmo A, desde que a gente tenha algum cuidado na geração ou na escolha da localização dos pontos nodais. Mas normalmente na literatura isso é citado como um ponto a favor desse método B, que fica mais imediato, nós não precisamos de nenhum algoritmo especial para tratarmos dessa questão de transição entre materiais, ou às vezes numa superfície valer uma condição de contorno até uma posição e depois outra diferente. Nesse método B isso é mais facilmente tratado. Na próxima parte, nós introduziremos na equação de condução um termo associado à mudança de fase, o que nos permitirá tratar problemas de solidificação,
em processo de fundição e lingotamento contínuo, que são duas áreas bastante importantes dentro da metalurgia.